Bom, nesta aula eu vou mostrar como fazer uma busca de algum conteúdo aqui no portal NetEscola. Bom, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui sobre fração. Se eu digitar apenas a palavra fração, vamos ver aqui, eu quero trabalhar um determinado conteúdo e quero pesquisar sobre fração. O que tem sobre fração aqui no portal NetEscola? Então eu vou digitar apenas a palavra fração. Vamos ver aqui no canto direito e vamos dar um enter. Então é o seguinte, ó, quando eu digitei simplesmente a palavra fração, olha o que aparece aqui nas aulas aqui inicial do portal NetEscola. Aparece aqui então fração relacionada aqui a alguma palavra que estava lá em história, geografia, né, em língua portuguesa e também matemática. Matemática, esse símbolo aqui das 4 operações. Então a gente já observa aqui que apareceu todos os tipos de fração, mas eu quero restringir simplesmente fração dentro de matemática. Então eu vou vir aqui no conteúdo e vou digitar. Então o segredo está aqui, ó. Vou pesquisar sobre fração. Nem precisa colocar os acentos, pode digitar normal, né? Fração. E aí eu vou colocar fração matemática. Vamos ver que diferença, que vai acontecer. Então quando eu digito fração matemática e venho aqui do enter, né? O que vai acontecer? Ó, olha agora apareceu resultado da busca. O resultado da minha busca fração matemática vai aparecer assim, ó. Então apareceu as aulas, apenas as de matemática, né, do 8º ano. Então eu consigo ver aqui tudo que está relacionado, por exemplo, a fração nessas aulas, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu vou mostrar como ver a aula aqui. Entrar em um aqui e mostrar como são as aulas aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um material, por exemplo, sobre fração. Então eu tenho lista de exercícios, eu tenho explicação. Então eu consigo, escrevendo a palavra que eu desejo pesquisar, né, o conteúdo, na verdade, que eu desejo pesquisar, mais a palavra matemática, eu vou direcionar apenas para as atividades de matemática. Então eu vou ter aqui as atividades de matemática, né? Então eu posso agora escolher, por exemplo, se eu estou trabalhando no 8º ano, eu consigo ver então aqui algumas atividades do 8º ano, do 7º, do 9º, né? Então eu posso escolher então a atividade, ver aquela que mais adequa ao conteúdo no qual eu quero trabalhar, né? E aí eu posso trabalhar então aqui. Vamos ver uma aula aqui, vamos ver aqui operações com frações de quantidade, né? Pega uma aula aqui, ó. Então eu consigo ver então, vamos ver aqui uma aula. Então eu consigo observar, já tá aqui, vamos no começo. Então essa aula ela foi postada, aula 8 de 2023, operações com frações de quantidade. Então eu tenho aqui, né, adição e subtração de fração, então pode ser trabalhado com os alunos, né? A explicação aqui, então os exemplos, então a gente tem tudo aqui, ó. Então eu consigo então trabalhar com os meus alunos utilizando o portal NetEscola aqui para as atividades. Eu tenho aqui abaixo, então vai vir as explicações, tudo certinho, explicando, né, a sequência certinha. E aí eu venho aqui, ó, depois aqui embaixo eu tenho uma lista de exercícios então que eu posso trabalhar com esses alunos, né? Então o portal NetEscola ele disponibiliza então essas atividades para a gente trabalhar. Então eu consigo aqui nesse caso, essa lista aqui tem uma lista de 10 exercícios então que eu posso trabalhar com esses alunos. Então o segredo, apesar que eu mostrei ali a palavra fração, mas a gente pode fazer uma busca então por outras atividades, por outros conteúdos, lógico, né? Vou pesquisar aqui, por exemplo, regra de 3. Então é interessante, ó, se eu digitar regra de 3, apenas regra de 3, apenas a palavra regra de 3, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos fazer uma busca. Olha o que vai acontecer. Então minha busca já saiu o meu resultado aqui, né? Ele vai buscar, na verdade, as palavras estão relacionadas aqui em todos os conteúdos que estão relacionados, por exemplo, que aparecem essas duas palavras, né? Então interessante que na hora de digitar, então vamos lá agora, vamos digitar agora regra de 3, mas sim, vamos digitar regra de 3 matemática, regra de
13 e vamos digitar a palavra matemática. Vamos ver que diferença tem. E aí, você pode dar um enter, eu vim aqui no canto direito e clicar, tô fazendo uma busca, então já fez a busca para mim aqui. Resultado para a regra de 3 matemática. O que acontece? Então ele pesquisou todas as atividades, por exemplo, de matemática que estão relacionadas à regra de 3. Então eu consigo vir aqui, então direcionar qual atividade, então qual série que eu estou trabalhando, qual o conteúdo, Os conteúdos já são direcionados para a série específica. Lógico, pode trabalhar com outras séries também, mas elas já são direcionadas aqui para a série específica, O 8º ano, nós temos aqui regra de 3, por exemplo, diretamente, inversamente, Vamos ver se eu quero. Tem aqui uma revisãozinha do 7º ano, tem do 6º ano. Então o que é que envolve cada atividade dessa? Vamos olhar aqui, por exemplo, uma atividade do 8º ano, ver aula. Clicando aqui em ver aula, o que vai acontecer? Então vai aparecer então aqui a minha aula, o conteúdo, todo o conteúdo explicado, todo desenvolvido, todo o desenvolvimento. Então a gente consegue explicar para o aluno, fazer aquela explicação antes de começar a resolver a lista de exercício, de ter um conhecimento ali. Posso escolher, minha atividade, ser uma atividade mais complexa, mais completa, ou mais simples, introdutória. Então eu tenho aqui, tem alguns vídeos também, que eu posso passar para os meus alunos, Então tem aqui alguns vídeos que são lá do YouTube, Então eu consegui depois uma lista de exercícios, para praticar aquilo que foi estudado. Então é uma atividade bem completa, que pode ser trabalhado com os nossos alunos aí aqui no portal NetEscola. Por enquanto, muito obrigado, Espero que todos tenham compreendido aqui.